Muito bem. Então, Jesus, ao nascer, já nasceu do Espírito. Já nasceu de novo ao nascer, conforme ele explicou para Nicodemos. Então, tudo aquilo que ele disse para Nicodemos já tinha acontecido com ele ao nascer de Maria. Então, Jesus foi o único homem que, ao nascer, já nasceu de novo. E por que você está falando isso? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E o que é o novo nascimento? Não é a geração pelo Espírito Santo? Então, quando Jesus nasceu, já nasceu do Espírito. Ele já nasceu da água e do Espírito. Jesus foi o único, por isso que o segundo Adão é diferente do primeiro Adão, porque ao nascer, já nasceu. Ao nascer, ele já nasceu. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ao nascer, ele já nasceu de novo. Então, por isso aqui é muito, muito importante esse princípio. Esse princípio é muito importante para todos vocês que estão estudando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Agora, veja só aquilo que eu quero que vocês entendam. Quero que vocês leiam comigo agora. Alguém pode colocar aí? Às vezes coloca da nossa versão. Aí João capítulo 6, versículo... Jesus falando, né? Jesus falando. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aí, falando da vida eterna. Aí depois ele diz assim, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois a este, olha aqui a prova que eu estou falando, pois a este Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Então, esse selo, quando ele nasce de novo, ele já recebe o selo do Espírito Santo, como quem tem a natureza do segundo Adão, que é a natureza do segundo Adão, que nós recebemos através do novo nascimento. Então, Jesus, como segundo Adão, ele tem que trazer um novo sistema de vida. Jesus, como segundo Adão, tem que trazer novas características para essa nova civilização, trazendo nova esperança e uma nova notícia. Tem que ter a diferença entre o primeiro e o segundo Adão. Aí você já perguntou, né? Então, se ele vem com um novo sistema para nova civilização, por que Jesus morre? Se essa é a condenação de todos os filhos do primeiro Adão. Tem uma resposta para essa questão. Então, vamos lá. Jesus, ao nascer, já nasceu do Espírito. Ele já nasceu de novo, conforme ele explicou Nicodemos. Aí você coloca o texto que prova isso, João capítulo 6, verso 27, que combina com Efésios capítulo 1, verso 13 em diante. É o texto de Efésios. Quer dizer, é uma equação, como eu sempre digo, a essa equação. E diz assim, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o selo da garantia da nossa herança e até a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Esse selo, Jesus já nasce com ele. Jesus já nasce ao nascer de novo, e Jesus já nasce e nasce de novo, porque ele nasceu do Espírito ao nascer. Logo criança, então, ele já vem crescendo já com esse privilégio. Isso muitas pessoas não entendem, nem creem, mas creia nisso, que a palavra de Deus ensina isso. Jesus foi o primeiro homem que, ao nascer, já nasceu de novo. Ele era o segundo Adão. Isso quer dizer que ele não nasceu como o homem natural. Sendo o segundo Adão, ele trouxe uma nova linha de civilização. A civilização daqueles que nasceriam de novo, isto é, daqueles que receberiam o Espírito Santo, ao invés de receber somente o Espírito humano, como aconteceu com o primeiro Adão. Vou repetir essa frase. Esta frase é importante, né? Mais uma vez, isto é, daqueles que receberiam o Espírito Santo, ao invés de receber somente o Espírito humano, como aconteceu com o primeiro Adão. Por isso, Jesus não nasceu com a natureza humana caída. Ele não nasceu com a natureza humana caída, ele já nasceu com a natureza humana regenerada. Ele já nasceu com a natureza humana já regenerada. Na verdade, é generada, que para ele não tem a palavra regeneração, para ele não existiria, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas como um tipo para nós, que temos que ter essa regeneração, porque nós
realmente caímos. Então, como ele nasceu, a frase certa seria, ele já nasceu com uma natureza humana gerada pelo Espírito. Ok? Então, isso aqui é muito importante. Ok. A segunda frase é, antes que Jesus pudesse morrer na cruz e pagar a penalidade por nossos pecados, Jesus teve que ser tentado em todos os aspectos, assim como nós, sem pecar. Esta frase também foi dita pelo um dos pais das grandes doutrinas que foram passando na Igreja Católica, passando na Batista, dos batistas, e acabaram chegando aos pentecostais. Mas é uma frase errada. Qual é o erro dessa frase? Ok. É exatamente aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Antes que Jesus pudesse morrer na cruz e pagar a penalidade, Jesus teve que ser tentado em todos os aspectos, assim como nós, assim como somos, isto é, mas sem pecar. A frase parece bonita, é real, mas vocês vão chegar à conclusão comigo que a frase precisa melhorar a frase para que ela se tornasse 100%. Ok, por quê? Porque ele está falando da tentação. Então ele coloca a tentação como se que Jesus estivesse sendo tentado, como nós somos tentados. Nós fomos tentados e Jesus também foi tentado. Como ele não foi tentado como Deus, porque ninguém tenta a Deus, segundo o que está escrito na própria palavra, ele teria que ser tentado como homem. Mas qual é a diferença entre a tentação de Jesus e a tentação nossa? Qual é a diferença? Eu queria mostrar aqui para vocês. Olha só aqui. Olha só. No caso de Jesus seria assim, ó. No caso de Jesus, vamos colocar aqui. No caso de Jesus, vamos colocar aqui. No caso de Jesus, ok? No caso de Jesus. Jesus tinha o quê? Jesus nasceu com o corpo humano. Então, como ele tinha o corpo humano, então ele tinha a natureza humana, por causa do corpo. Não se esqueça que a alma de Jesus é divina, habitando num corpo humano. Então, no caso, Jesus tinha um corpo humano, logo ele tinha uma natureza humana. Mas nós sabemos que ele era 100% Deus, embora ele não usasse nenhuma porcentagem dessa divindade para viver, porque ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre ele 7 vezes. Veio ao nascer, veio quando era menino, veio quando estava discutindo com doutores, veio quando ele foi batizado nas águas, enfim, os 7 Espíritos de Deus, as manifestações reveladoras do Espírito Santo que estão em Isaías capítulo 11, verso 2, vieram em fases distintas da vida dele, mas nós não estamos aqui para falar sobre isso agora. Isso aqui é importante abrir a sua mente e seus olhos para entender essa parte. Então, como ele tinha a natureza humana, mas ele era 100% ND, natureza divina, a tentação, veja só, a tentação para ele foi distinta. Então essa frase está errada, que eu acabei de dizer, por causa disso. Que a tentação para ele foi para que ele usasse a natureza divina em lugar da natureza humana. Esse é o detalhe, simples, para não ficar falando demais. Repetindo, a tentação de Satanás contra ele era para que ele usasse a natureza divina, né? Para que, ao usar a natureza divina, transformando aquelas pedras em pães, ao usar a natureza divina, ao saltar lá de cima, crendo que Deus vai salvá-lo por sua própria vontade, só para brincar de pular, de saltar do pináculo do templo, tudo isso aí, tudo que ele estava fazendo, o diabo queria que ele usasse a sua natureza divina para mostrar lá na frente que Jesus não morreu como homem, Jesus morreu como Deus, logo não sentiu dor, logo aquele sacrifício foi hipócrita, etc. Seria para esse objetivo. Logo no início do ministério, Jesus logo arrebenta com Satanás e diz, estou aqui como homem, é o Espírito Santo que me trouxe para o deserto, é o Espírito Santo que me vai levar para Nazaré, para Galileia, é o Espírito Santo que vai me levantar lá na sinagoga, é o Espírito Santo que vai fazer fazer os milagres, é o Espírito Santo que vai realizar os prodígios segundo aquilo que nós temos como dever de fazer
nesses 3 anos de ministério. Estou repetindo as palavras do Senhor Jesus. Então, a tentação de Cristo seria diferente da nossa, por quê? Vou apagar aqui. Agora eu vou tirar Jesus e vou colocar o homem. Vou tirar Jesus e vou colocar o homem. Ok? Então o que o homem tem? O homem tem o quê? Uma natureza humana caída. Ok? E ele recebe o Espírito Santo nele, no seu espírito humano. Então ele passa a ter o que nele? A natureza divina, porque o Espírito Santo está nele. Então, em que consiste a tentação para nós? A tentação consiste em que nós usemos a nossa natureza humana no lugar da natureza divina que nos foi dada pelo Espírito Santo. Então, é o contrário, é o inverso de Jesus. De Jesus, repetindo mais uma vez, seria a tentação, seria que ele usasse a natureza divina em lugar da natureza humana. Ele disse, eu sou homem, estou aqui como homem. E a tentação para nós o diabo vem em cima da nossa natureza humana. Ser homem, se você é homem, vai. Se você é homem, bate. Se é homem, pega. Então, o que o diabo quer? Ele quer que você use a sua natureza humana no lugar da sua natureza divina. Então, é o inverso de tudo isso.